Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos. Estamos aqui para mais um 11 nesse começo de 2024. E cheguei hoje meio de supetão, sem avisar o tema, porque na última semana eu estava num momento muito reflexivo e decidi começar esse hoje entregando para Deus o nosso encontro, para poder deixar que ele flua naturalmente conforme as pessoas que estiverem aqui assistindo comigo. Para você que está chegando agora, se você está assistindo esse vídeo gravado, eu vou te explicar esse 1111. Ele é um projeto que nasceu do meu coração, depois de um encontro que eu tive com Deus, muito forte na minha vida. E eu sou fotógrafa de formação, publicitária, empresária, mas a grande transformação na minha vida, o encontro com o meu propósito, através dos meus talentos, veio depois que Deus se mostrou para mim da forma linda que hoje eu tenho nele na minha vida. E esse projeto surgiu para isso, para eu compartilhar com vocês ensinamentos, experiências, histórias, palavras que possam trazer para você esse mesmo presente que eu tive na minha vida, porque transformou a minha vida profissional, transformou a minha vida financeira, na minha família, na minha felicidade, e tem transformado os projetos profissionais que eu tenho criado. Então, o 1111 ele é a minha forma de mostrar para você que nós não somos apenas pessoas feitas para trabalhar, ter uma carreira, ganhar dinheiro, pagar boleto e ter coisas materiais. E isso normalmente faz com que a gente passe a vida inteira tendo um vazio muito grande no coração. Conheço muita gente muito rica e que tem um buraco gigantesco emocional, carências que acabam buscando, muitas vezes, no lado material, nas viagens, na beleza, nas roupas, nas joias, nos carros, aquele vazio, né? Tentar preencher aquele vazio que elas têm. E esse vazio só é preenchido realmente quando você tem esse contato com o seu lado espiritual, com quem você é na essência. E então esse projeto é para isso. Porque muitas vezes, bom dia, Adri! Muitas vezes a gente tem essa mentalidade que ou a gente vai fazer parte de uma religião, de uma igreja, e vai seguir aquele formato, ou a gente vai estar totalmente distante de tudo isso. Só que existe um meio termo, e foi esse meio termo que eu descobri, que é você ter esse contato com Deus, você e ele, na sua casa. E eu falo sempre, você vai me ver falando isso várias vezes, porque eu acho que esse é a grande chave desse projeto 1111. Eu busquei Deus em várias igrejas, em várias religiões, e eu fui encontrar ele depois dos meus 50 anos, na cozinha da minha casa. Então, esse é o convite que eu faço a vocês através do Projeto 1111, que a gente faz aqui aberto pelo YouTube, mais que nas sextas-feiras, com as minhas queridas, e sexta-feira a gente faz pelo Zoom. Se você em algum momento tiver interesse, assistir os vídeos aqui, gostar, tocar o seu coração, quiser fazer parte desse nosso grupo, é um grupo de encontro nas sextas-feiras pelo Zoom. E eu estava falando aqui, Adri, hoje que eu vim assim, de coração aberto, para a gente falar um pouco do que vier, né, da mensagem que Deus trouxer para a gente hoje, mas eu queria começar com um tema, falando sobre uma história que eu ouvi hoje. Eu já tinha ouvido parte da história dele, por acaso solta num fragmento na internet, porque eu tenho buscado muito, né? Desde que eu tive esse encontro com Deus, eu tenho buscado diariamente por ele, em oração, na leitura da Bíblia, no estudo da Bíblia, não só na leitura, no estudo mesmo. Feliz ano novo! E em vídeos de pessoas que já vivem essa experiência, em testemunhos, em YouTube. Tenho buscado por palestras, por mentorias, para eu poder mergulhar, porque não adianta só. Né? Eu ouvi outro dia uma pessoa falando de uma forma muito interessante, ele fala o seguinte, existem 3 formas da pessoa ter Deus, né? Vamos falar Jesus, que eu acho que é mais representativo na vida deles. Uma é aquele Jesus que a pessoa ouviu falar. Ah, eu sei, aquele Jesus
que está lá na cruz, na Igreja Católica, é aquele Jesus lá que transformou água em vinho. As pessoas sabem das histórias, sabem dos milagres. É aquele Jesus que eu ouvi falar, né? E tá tudo certo. Ele está lá, eu estou aqui. Esse é um Jesus. O outro Jesus é aquele que quando a pessoa acredita, entende que ele é Deus, acredita que ele é Deus e fala, beleza, eu aceito Jesus e eu entendo e eu quero isso para mim. E aí geralmente são as pessoas que vão para uma igreja ou seguem uma doutrina dentro da família, né, que tem já dentro do berço esse caminho. Esse é o Jesus que ela acredita, né? Diferente daquele que você ouviu falar, o segundo Jesus é aquele que você acredita e você aceita ele. Né? Você até, muitas vezes, pode até já ter passado por um processo de conviver, de fazer primeira comunhão. Eu fiz primeira comunhão, fui batizada na igreja católica, fui batizada na igreja evangélica, eu fui passando, né? Fui fazendo um menu degustação, né? E aí, oi Felipe, bom dia. E o terceiro Jesus, que esse Jesus eu vim conhecer agora, depois dos 50 anos, que é o Jesus que você vai ter ele na sua vida. Vai ser o seu Jesus como seu lifestyle, o seu estilo de vida. Então, você vai começar a seguir as palavras que ele ensina, vai conhecer quem ele é, vai ter uma intimidade, uma amizade com ele, e você vai começar todos os dias da sua vida, primeiro pedindo para que ele te guie. Então, é diferente, né? Você ter aquele Jesus que você conhece, ou já ouviu falar, sabe das histórias, aquele Jesus que você aceitou, às vezes você até já foi batizado, né? Você faz a oração, naqueles momentos dos perrengues você pede para ele, mas para por aí. E aquele Jesus, que é o estilo de vida, que é o que eu proponho aqui, que é o que eu vivo. E foi o que mudou minha vida. E aí, por isso que eu estou falando sobre essa história, porque hoje de manhã, eu sempre procuro, antes de começar o 11:11, ter esse momento com Deus, não começar o meu dia fazendo 10 mil coisas profissionais, e aí depois aqui eu caio de paraquedas para falar com vocês no 11:11. Não, eu pego praticamente a minha manhã inteira para estar em estudo, em oração e tal. E eu vi um vídeo do Alok, que eu já tinha falado dele aqui, né? Vocês lembram que eu falei da história do Alok? Quando ele teve uma experiência na África. Vocês se lembram disso? Eu comentei que ele era ateu e aos 24 anos ele teve uma experiência que ele foi fazer um show na África. Fala para mim aqui no chat, se vocês lembram dessa história. E hoje eu estava vendo um vídeo dele num canal do YouTube que eu recomendo demais para vocês. Lembra, Adri? Então, eu recomendo demais esse canal para vocês. Chama Inteligência Limitada. É um canal de entrevistas, né, de podcasts, e sempre com uma pegada focada em crenças, em algo além, né? Vamos dizer assim. Ele não é religioso, ele fala sobre cristianismo, ele fala sobre lei da atração, ele fala sobre mentalidade positiva, ele fala sobre energia. É sensacional. E tem pessoas assim, ele só leva, chama Vilela, né? O entrevistador, o Rogério Vilela, e ele convida pessoas, as mais influentes, as mais vamos dizer assim, preparadas para ir lá fazer entrevista com ele. Então é muito bom, e eu vi hoje um cortezinho do Alok, e depois eu quero assistir, inclusive, inteiro. Assistam depois, entrem nesse canal. Tem o Cortes do Inteligência, que são os trechinhos menores, e tem o Inteligência Limitada, que são as entrevistas completas, e são super longas, assim, em média 2, 3 horas de vídeo, mas é incrível, você sai de lá, uau, com um conhecimento extremamente profundo, de muita coisa que vai além do que a gente está acostumado a ver, daquela coisa rasa que a gente vê normalmente no YouTube, né? Só que hoje ele estava, eu peguei um trechinho do Alok contando uma outra parte da história dele, porque a história do Alok, quando ele era ateu e ele foi, vou resumir, que isso aqui eu já contei antes, ele foi para a África fazer um tour e ele viu eles foram visitar uma aldeia
que tinha muita gente muito miserável, né? Porque a África, ela vive hoje um momento assim de total dependência de caridade, né? Áreas da África, não toda, porque tem áreas da África que são riquíssimas. A África do Sul, por exemplo, é riquíssima. Mas áreas da África vivem uma situação de miséria tão absurda que elas dependem apenas de ações humanitárias e caridade, que o governo praticamente é inexistente ali, né, nessas regiões. E aí ele foi lá e tinha uma senhora de 90 anos, eu acho, e que estava 3 dias sem comer, não enxergava. E aquilo criou uma revolta nele muito grande, porque ele falou, tá vendo, é por isso que eu não acredito em Deus. Porque como é que Deus pode, né, ser tão bom, me dar tanto, por exemplo, e deixar pessoas assim passar 3 dias sem fome, uma senhora como essa, passar 3 dias sem comer. E aí ela falou alguma coisa, não lembro o que ela falou assim, eu só estou aqui graças a Deus. Foi por isso. Ela falou, só estou aqui graças ao meu Deus, que tem estado comigo. E aí foi o que ele disse, né? Como que ele permitia que a mulher ainda acreditava em Deus, sendo que ela estava 3 dias passando fome. E foi quando ele teve um estalo, né? Deus provavelmente falou dentro dele, e assim como ele fala dentro de cada um de nós, só você parar para ouvir que você vai começar a perceber que ele fala dentro de cada um de nós. Muitas vezes a gente vai se confundir com a intuição, né? Mas muitas vezes você pode chamar a sua intuição simplesmente da sua voz espiritual, né? Que é Deus falando dentro de você. Principalmente nós mulheres, né? Eu falo isso para as meninas. Às vezes a gente fala, as mulheres têm intuição. Não, é porque as mulheres são mais sensíveis. As mulheres permitem mais ouvir, elas são mais emotivas na maior parte das vezes. Então a gente permite muito mais ouvir o lado, né, o nosso lado espiritual, o divino dentro de cada um de nós. E ele ouviu isso que eu vou te falar, que na verdade Deus precisa de um agente para agir na vida dessas pessoas. E aquela mulher estava daquele jeito porque ninguém tinha até então ido lá para ajudá-la. Deus estava o tempo inteiro disposto a fazer, mas ele precisava que as pessoas fossem lá mover, né? Executar. É como se Deus fosse o mandante do processo, só que ele precisa de gente para ir lá executar no campo material. E aquilo ali fez tanto sentido para mim. E hoje ele estava falando de um outro trecho, que quando ele viveu isso, ele começou a buscar pela história de Jesus, para saber quem era Jesus. Ele falou, nossa, eu vejo gente falando, ele tinha citado, inclusive, Dri, ele tinha citado o Chico Xavier. Ele falou, olha, eu nunca gostei de religião porque eu pensava que Deus era aquele Deus católico. Por isso que eu falei aquele Deus que você ouviu falar, sabe? Ele tinha ouvido falar em Jesus como aquele Deus católico em que a Igreja Católica destruiu a imagem de Jesus, né? Ela levou a imagem de Jesus para muitos lugares, mas ela também destruiu a imagem de Jesus em muitos lugares, usando o nome dele para matar, para julgar, condenar, queimar, enforcar. Então, ela fez muito mal em nome de Jesus. E aí acontece que pessoas, como muitas vezes eu, no caso o Alok também, e eu tenho certeza que milhares de pessoas, se afastam, né, das vezes de Deus, achando que Deus é esse Jesus que eles ouviram falar da história. E ele chegou e estava pesquisando sobre Jesus, estudando sobre Jesus, e começou a perceber e falar assim, pô, mas Jesus é foda, cara. Jesus, pô, que cara. E ele é mesmo. Eu agora que eu estou estudando mais a fundo a Bíblia, eu fico impressionada com as histórias de Jesus e o que ele fazia, e a firmeza, ele chegava a ser, às vezes, sarcástico. Ele realmente foi, como humano, uma pessoa incrível. E aí, o que ele falou, o Alok? Ele começou a perceber que, depois dele ler mais, ele falou, poxa, eu preciso colocar isso em prática. Isso que é Jesus. Eu preciso
Aí entra aquele terceiro ponto que eu falei. Viver o que Jesus ensinou, que é o lifestyle. Porque não adianta você ouvir falar. Então, primeiro, ele tinha ouvido falar. O Jesus que era o Jesus dos católicos, né? Jesus usado pela forma errada. E, vamos dizer assim, usaram o santo nome em vão, como a minha mãe dizia. Depois, ele decidiu conhecer, né? E aceitou, é onde ele começou a estudar a Bíblia. E terceiro, ele decidiu viver o lifestyle. E tudo isso fora de igreja, porque ele falou que toda vez que ele ia para a igreja, os pastores, as pessoas começavam a julgá-lo. E é uma coisa tão louca isso, né? Porque isso acontece nos dias de hoje. E me surpreende, porque eu nunca vivi dentro de igreja, então eu não sei como é que é esse universo. E aí eu vejo pessoas falando e vi ele falando. As pessoas julgavam ele por causa do ambiente que ele vivia, como é que ele podia servir a Deus e ser DJ, não sei o quê. E aí ele teve o segundo estalo, né? Deus falou com ele o segundo estalo. Justamente por ele estar naquele ambiente, num ambiente em que as pessoas muitas vezes bebem, se drogam, estão ali perdidas no mundo, e ele, que está lá no palco, tocando para milhares de pessoas, ele já chegou a fazer show para 1 milhão de pessoas, imagina o poder do Alok, em cima de um palco, com um microfone. O que este garoto não é capaz de fazer em nome de Deus para o bem? Sem dogmas, sem crenças, sem pré-julgamentos, falando para quem precisa. E aquilo ali mexeu tanto comigo, eu assisti hoje de manhã antes de vir para cá, que me fez somar com um trecho que eu estudei essa semana e eu queria combinar as duas coisas para vocês, para a gente refletir sobre isso. Essa semana eu estava estudando sobre o Evangelho de João. E somado com essa etapa, né, que eu acabei de contar da história do Alok, eu acho que vai combinar. Eu já estava querendo falar sobre o insight que eu tive nesse estudo, e eu acho que a gente somando com isso vai trazer para você, talvez, um estalo também. Olha só, estava lendo a história do milagre de transformar água em vinho, que todo mundo conhece, né? Todo mundo já ouviu falar. Até quem só ouviu falar de Jesus já ouviu falar no milagre da água e do vinho. Só que quando você estuda, muda um pouquinho o entendimento. E eu li essa passagem e eu falei, Deus, tem alguma coisa aí que eu não estou vendo. Me mostra. Porque eu aprendi a ler sem que ninguém me ensinasse, eu aprendi a ler a Bíblia dessa forma. Porque durante muito tempo eu lia e não entendia nada. Nada. É como se fosse um livro de código. E depois que eu tive esse encontro com Deus, eu comecei a ter sede de conhecê-lo, de saber, né, mais sobre ele, de estudar. E aí toda vez que eu lia, eu não entendia, eu falava assim, oh, me ajuda, me dá entendimento, deixa eu entender isso aqui, né, me clareia para eu ter capacidade de saber o que isso quer dizer com isso daqui, porque isso aqui não faz sentido. E aí vinha, como se tivesse se decodificar. Lembra aquele Matrix? Que aí você via os decodificando, assim? Então, eu li esse trecho, eu vou ler para você e eu vou depois mostrar o que foi revelado para mim, para você ver como uma história está ligada à outra. Só um trechinho. Ele falou o seguinte, que tinha acabado o vinho, e aí a mãe disse aos serviçais, tudo quanto ele vos disser, fazei-o, porque ela queria que ele transformasse, ele fizesse o primeiro milagre dele. E estavam ali postas 6 talhas de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações. Presta atenção. Do tipo usado pelos judeus para as purificações. Isso aí não quer dizer nada exatamente, mas vamos lá. E em cada um cabiam 2 ou 3 metretas. Metretas seriam a quantidade de ml. Somando aqui pelos estudos, essas 6 talhas dariam 720 litros de vinho. Pensa só no tamanho do milagre de Jesus. E aí ele disse, enchei de água as talhas. E eles encheram até a borda. E ele disse, agora tirai e levai ao mestre-sala. Eu leio essa frase, para muitos pode parecer, beleza. Pegou as talhas de pedra, encheu de água
E depois ele mandou tirar e levar o mestre-sala. E dali ele fez o milagre. E quando o mestre-sala, provou a água que tinha se tornado vinho, não sabendo de onde tinha vindo o vinho, o mestre-sala chamou o noivo e disse: todo homem, no princípio, apresenta bom vinho. E quando os homens já têm bebido bem, então o que é pior? Mas tu guardastes o bom vinho até agora. E aí eu falei, cara, tem uma coisa aí que eu quero entender. E foi quando eu perguntei, pedi para ter esse entendimento, e eu vou compartilhar com você, para vocês misturarem as duas histórias. Quando ele disse aqui, primeiro, posta as 6 talhas, porque o número 6, se você for observar, se você for estudar na Bíblia, o número 7, ele é a completude, a plenitude. Tudo que se diz respeito a Deus está envolvido no número 7. É o número da perfeição. Em várias passagens da Bíblia, desde ele ter feito o mundo em 7 dias, né, entre aspas, é para mostrar a completude, a plenitude da obra dele. E tudo que está relacionado ao número 6 é de incompletude. Tanto que eu acredito muito numa interpretação lá do Apocalipse, daquele número da besta, que é o 666, que é da incompletude do homem, né? Que é o homem pelo homem para o homem, que é o 6 é o homem do homem, porque ele ainda é imperfeito. Perfeito é só Deus, que é o número 7. E quando tem as 6 talhas, significam a incompletude, faltava ali algo, né? Eles tinham a água, tinha acabado a provisão deles, tinha acabado o vinho, e eles tinham a incompletude dos 6. E essas talhas eram usadas para purificações, quer dizer, elas estavam ali puras, limpas, para que elas pudessem ser usadas para ser preenchidas. Olha, vai vendo. E aí ele fala: enchei de água as talhas. Quer dizer, preencha essas talhas que estão incompletas, estão puras, né, são preparadas e feitas para uma purificação, para uma renovação, encheia de água. Água, para mim, durante toda a história, se refere a Jesus. Jesus é conhecido como a água viva, né? E quando eles falam de vivas águas, é sempre se relacionando a Jesus. E quando ele coloca essa figuração, encher de água a talha, quer dizer, preencha esse vazio com Jesus, com a presença de Jesus. E eles encheram até a borda. E aí foi aí que me deu um gatilho. Por que eles fizeram? Eles encheram até o talo, até a borda. Eles não se saciaram, eles buscaram, eles encheram, eles fizeram a parte deles até o limite. E ali, Jesus pôde fazer um milagre. E aí eu falei, caraca! E eu pirei quando ele me trouxe essa revelação. Porque eu falei, caraca, é lógico, olha isso, olha esses simbolismos. Então, quando você começa a estudar as passagens da Bíblia, você começa a ver que elas não estão ali por acaso. Nada que está escrito ali está por acaso. Tem coisas que eu confesso que eu até não acredito que elas tenham exatamente acontecido, mas que elas vieram, às vezes, através de visões, através de histórias, para que esses códigos pudessem trazer as mensagens para a gente. E quando eu falo para você viver o lifestyle, e aí eu trago essa história do Alok, tem tudo a ver com isso. O que ele fez? O que o Alok fez? Ele percebeu que ele estava incompleto, ele pegou, veio de coração puro para buscar, então, encher a água, as talhas, então ele foi atrás, ele foi colocar água, foi buscar por Jesus, ele teve sede, e ele encheu até a borda, ele fez o que precisava ser feito. Então, tudo que a gente tiver que fazer, a gente tem que fazer ao máximo. A gente tem que mergulhar e tem que buscar até o nosso limite humano, o nosso limite incompleto, para que aí depois Jesus venha e transborde com os milagres. Então, em cima da água, do espaço vazio, ele trouxe ali 720 litros do melhor vinho. Lindo, né, Adri? E aí, para completar, tem um fechamento dessa passagem, que é o seguinte: nesse pedaço,
Eu até anotei para eu não esquecer, porque às vezes, gente, quando vocês tiverem essas revelações, se vocês tiverem esses estalos, anotem, porque é um sopro de revelação que Deus traz, às vezes, para o coração de vocês, e que vai te trazer depois um entendimento, um direcionamento para a sua vida, que se você não anotar, às vezes ele vai embora. É o que ele esperava que nós façamos e é o que ele tem que ser feito. Exatamente, eu vou até fixar aqui, Dri, é isso mesmo. Cadê? Opa. É o que ele espera de nós que façamos o que tem que ser feito. Exatamente. Para que ele faça, você precisa fazer a sua parte. E não pode ser merreca. Não pode ser só um pouquinho. Eu lembro de uma história que eu compartilhei com vocês aqui, de uma amiga que tinha se afastado de Deus, porque ela falou que na época que ela mais precisou, ela entrou na igreja, orou e pediu para Deus, e ele não fez nada. Eu fiquei olhando para a cara dela, me deu vontade de rir. Eu falei, tá, é isso. Isso é Deus para você. Você, na hora que o negócio está apertado, você entra na igreja, começa a dizer para ele que ele tem que fazer na hora que você quer, do jeito que você quer. Aí, como ele não faz, você sai de lá, igual a menina birrenta, e fala, também não quero mais. E vai embora, né? Tipo, eu não quero mais ser sua amiga. Ah, velho. É sério, né? Então, assim, a maior parte das pessoas é assim, busca Deus quando quer alguma coisa. Se Deus não faz na hora que ela quer, né? Na hora que essa pessoa quer, do jeito que ela quer, ela se afasta de Deus. Isso aí é coisa de gente mimada, é coisa de menino. A gente está falando aqui de algo muito maior, a gente está falando de algo de uma transformação de vida, de um estilo de vida. Ficar esperando que o teto caia em cima, exatamente. E aí, para a gente completar, olha só, esse outro entendimento que eu achei incrível, que ele coloca aqui, na hora que começar o experimento vinho, o que, que ele fala para o noivo? Todo homem, no princípio, apresenta bom vinho, e quando os homens já têm bebido bem, então o que é pior? Lembra que eu falei ali atrás que o 6 representa o homem incompleto? Então, o que é do homem, o que é carnal, o que é do mundo, ele vem sempre atraente no começo. Ele apresenta sempre o que é melhor no começo, para seduzir, para trazer a pessoa para o mundo. E depois que ela já está ali embriagada, ele vem com o que é pior. Ele vem tipo com a conta, né? O preço que a pessoa tem que pagar por ter se entregue ao mundo. Olha só, cara. Olha que revelação linda que Deus me deu. E aí ele fala: mas tu guardaste o bom vinho até agora. Só que aí o que aconteceu? Tu não, né? Porque ele achou que tinha sido vinho, achou que tinha sido noivo. Mas quem guardou o melhor para o final? Foi Jesus. Jesus pegou primeiro, as pessoas estavam ali vivendo no mundo, bebendo, curtindo, e quando elas deixaram de ter o suprimento, quando faltou no mundo material, né? Faltou ali na matéria o vinho da festa, foi quando elas buscaram por ele, elas encheram as talhas até a borda e elas tiveram um milagre e ele guardou o melhor para o final. E aí eu falei, caraca, essa é a vida com Deus. Enquanto eu estava ali vivendo a minha vida, sabe, dentro dos conceitos que o mundo ensinava, aquelas seduções, o que você tem que fazer primeiro, e o glamour, e as festas, e o dinheiro, e a matéria, sabe, as coisas todas boas que o mundo dá, ele vai te dando até chega uma hora, ele tira e você paga a conta. Só que Jesus espera você passar por tudo isso, para quando você tivesse cansado de viver pelo mundo, nesse mundo incompleto, e você estiver pronto para se purificar e chegar até ele incompleto, mas sedento da presença dele, ele vai te trazer o melhor. Ele vai fazer um milagre na sua vida. Ah, gente, fala sério, não é lindo? Fala se não é lindo. E as pessoas, a maior parte das vezes, ouvem essa história, acreditando, vendo, só o milagre de Jesus. Realmente, Jesus foi lá e transformou água em vinho. Olha todo um significado que está por trás. E quando a gente começa a estudar as passagens com essa busca do que ele quer dizer para a gente, começa a ter um significado tão mais forte, porque você começa a perceber que... Opa, bati aqui no microfone. Você começa a perceber que não é um milagre material. Ele não estava lá para poder alegrar os noivos. Essa história é para mostrar um exemplo de como que você vai ter
o Jesus na sua vida como um estilo de vida. Como que ele vai se manifestar? Como que você tem que ir para ele? É como se fosse um manual. E eu enxergo a Bíblia como um grande manual de vida na Terra, em que a gente só consegue acessar e decodificar quando a gente verdadeiramente busca com o nosso coração. Quando a gente realmente está como estavam essas talhas, incompletas, mas puras, cheias de água até a boca, para que elas pudessem ter esse entendimento. Então, juntando isso com a história do Alok, né, de que ele, fora das igrejas, fora dos processos, muito parecido com o que aconteceu comigo, né, ele começou a ter o propósito dele revelado, Deus começou a falar com ele, por quê? Porque ele foi sedento buscar, fora da igreja, porque, infelizmente, as igrejas que ele frequentou no começo, afastavam ele porque ele era um DJ. Depois, ele conta que depois ele foi conhecendo outros pastores, outras pessoas com mente mais aberta, e eu tenho tido contato, né, com outros pastores de mente mais aberta, com igrejas de mente mais aberta, e Deus está mostrando para mim que é possível eu voltar a ter contato com a igreja sem o sofrimento que eu tive no passado, sem a decepção que eu tive no passado. E fica aí essas duas histórias completas, que é a forma que Deus age na vida da gente. Né? Ele não precisa de um templo físico, né? Como diz aquela música, Deus não quer encher um prédio, ele quer encher o vazio do seu coração. Então, foi isso que a Locke contou nessa história dele. Ele está usando o propósito dele, ele está usando o dom dele da música, o carisma, né, e a bênção que ele teve de se tornar o maior DJ do mundo. Garoto daqui de Brasília, gente. E a segunda história, né, que eu trago de um artista de Brasília que Deus trouxe para poder servir a ele. Eu acho incrível isso. Então, o Alok, que era daqui, de Brasília, de Águas Claras, dos pais dele, inclusive, acho que o irmão dele ainda mora aqui, se não me engano, e ele está sendo usado justamente para levar a mensagem de Deus para aquele monte de gente que às vezes vai para uma trance, vai para uma festa eletrônica para buscar um entorpecimento, para buscar uma fuga da realidade, justamente para quê? Para preencher o vazio do coração. E ele falou, é ali que eu preciso estar. Eu não preciso estar dentro da igreja. Então, é isso que essa história conta. Né? Que quando você busca e você entende para quê, né? O que você tem para oferecer, Deus vai te mostrar. E vai te mostrar isso para o final, e vai deixar o melhor para o final. Vai deixar você viver tudo que você tinha que quebrar a cabeça pelos homens, depois que você pagou a conta, né? Depois que veio com um lado pior, você vai buscar a Deus, encontrar quem é Jesus dentro da tua vida, e aí você vai seguir. E quando você entende esse equilíbrio, todas as outras peças se encaixam. Eu já falei sobre isso em outros vídeos aqui do 1111. Todas as peças se encaixam. A tua vida financeira começa a melhorar, a tua vida profissional começa a melhorar, você entender qual é o seu propósito de vida, você começa a servir as pessoas, você para de trabalhar porque você quer ganhar dinheiro, você começa a trabalhar porque você pensa, quantas vidas eu vou poder ajudar com o meu trabalho? E o dinheiro começa a vir para você de uma forma leve, despreocupado. E é muito lindo quando tudo isso começa a revelar para você, muitas vezes sem que ninguém te diga, né? Só de você ir buscando, aí você pega, assiste aqui um pouquinho do 1111, assiste um pouquinho, de repente, desse canal que eu estou falando para vocês, né? Do Inteligência Limitada, assiste um pouquinho de um outro vídeo, às vezes vai ali no Pablo Marçal, né, que a Adriana também conheceu através de mim, que é uma outra pessoa que também tem uma entrega para Deus absurda, e apesar de ser uma pessoa muito polêmica, eu acho que essa é a forma dele, esse é o personagem que ele trouxe, porque quanto mais polêmico ele for, mais pessoas vão falar dele, mais pessoas vão atrás dele para saber, e aí ele vai começar a filtrar essas pessoas e trazer para dentro as pessoas que realmente estão buscando algo a mais. Então, pensa aí, o que essa história mexeu com você? Quando menos você espera, acontece, né, Felipe? Felipe também está vivendo esse entendimento, essa revelação, a Adriana também. E aí eu fico perguntando para as pessoas que de repente vão assistir esse vídeo gravado, não sei quando, né? Esse vídeo está sendo gravado aqui em janeiro de 2024,
Mas hoje, até hoje, eu assisto vídeos do YouTube de 6 anos atrás. Teve uns vídeos que eu assisti de 10 anos atrás. Eles são atemporais, né? Diferente do Instagram, que é algo fútil, superficial, que a maior parte das coisas que estão ali são passageiras. O YouTube tem uma coisa que me agrada, porque ele fica, né? Ele continua mostrando o assunto para as pessoas. Então, pode ser que essas pessoas assistam aqui esse vídeo, tem alguns anos, eu não sei, né? Não sei como é que vai estar o mundo tecnológico daqui a alguns anos, mas que essa mensagem possa parar, fazer você parar e pensar: qual é o meu propósito? Por que que até hoje eu não busquei a Deus, eu não busquei a Jesus enchendo a minha talha de água até a borda? Por que eu não fui com sede buscá-lo para entender quem ele realmente é? Por que eu ainda estou me contentando em saber de Jesus só pelo que os outros disseram? Por que eu estou me contentando, às vezes, até a conhecer Jesus, até a já ter sido batizado, mas eu não estou ali vivendo Jesus como estilo de vida? Então, são caminhos, são degraus que, para você ter a transformação na sua vida, você entender o que, que é essa sensação de completude de estar caminhando com ele, você só vai ter quando você começar a tê-lo como seu estilo de vida. Começar a buscá-lo todos os dias, a entender o que, que ele queria ensinar, entender o seu propósito, entender onde que você foi feito para estar nesse mundo. Né? Que pecinha do quebra-cabeça é você e aonde que você tem que encaixar nessa obra maravilhosa que Deus fez, que é a humanidade. E essa mensagem, tá vendo? Eu falo isso. Eu venho para cá e falo: Deus, eu estou pensando em falar sobre tal assunto, mas eu vou deixar fluir, tá? Vou deixar fluir, deixa que o assunto vem e acontece isso. Tem quase uma hora que eu estou falando e as histórias começam a ser costuradas e uma coisa vem daqui, eu pego uma passagem e daqui a pouco a live está feita, pronta, cheia de significado, e eu não tive nada a ver com isso. Eu falo para o Felipe, eu não tenho nada a ver com isso, eu sou só o canal. Assim como Deus falou com a Loki, né? Que Deus precisa de um canal, de um agente, de uma pessoa para executar a vontade dele. Então, assim como a Loki foi a pessoa que tirou aquela senhora da fome, inclusive, só para completar a história dele do começo, ela não enxergava, lembra que eu contei que ela era cega? Ele, por ter muito dinheiro, ele já era milionário aos 24 anos, ele foi, levou ela para um oftalmologista, descobriu que o que ela tinha era uma simples catarata, que era inclusive o que cegava as pessoas na época de Jesus, era a catarata, porque a catarata vai embaçando e as pessoas que não têm conhecimento acham que elas estão ficando cegas, na verdade é apenas o cristalino, né, que está ficando opaco com o tempo, então é só você tirar aquele cristalino, substituir por uma lente, e pronto, tá limpo. Você faz a retirada da catarata. Não sei nem se tem. Eu acho que tem que substituir por uma lente. Mas os oftalmologistas, me perdoem se eu estiver falando errado. E aí ele foi e devolveu a visão para aquela mulher. Agora pensa comigo. Não foi um milagre? Ele não fez uma cega enxergar? No tempo de Jesus, era através de uma impostação de óleo, através do cuspe misturado com barro que ele jogava no olho da pessoa. O veículo não importa. Importa que através do Alok, o Alok foi o agente, foi o canal, o veículo para que Deus fizesse aquela mulher voltar a enxergar. Né? Então, é isso que a gente tem que entender. Eu estou aqui para trazer um canal porque eu tenho um acesso ao YouTube, eu tenho pessoas que me acompanham, pessoas que já seguem meu trabalho, eu tenho uma estrutura, né, do meu estúdio, internet, recursos, eu tenho uma facilidade da oratória, então eu estou usando o meu tempo para servir ao meu irmão, minha irmã, né, que seriam os meus, as pessoas no mundo, né, que somos todos irmãos, então seriam para servir as outras pessoas e levar o que eu estou vivendo, o que eu estou conhecendo, as experiências que eu tenho acesso para ajudar os outros. E é basicamente isso que Deus quer que a gente faça. Deus quer que a gente olhe e pense o que Ele espera da gente e que Ele possa usar a nós com o que nós temos, com os recursos que nós temos, para servir aos propósitos dele. Então, hoje, quis trazer essa história e colocar vocês para refletir em 2024. Quais os recursos que você tem, né? Que tipo de talento você tem, que estrutura que você tem, recursos mesmo, não estou falando de recursos financeiros, não. O que você tem hoje que pode ser colocado
para ajudar outras pessoas, né? Para servir a Deus de alguma forma, para que Ele, através de você, possa fazer pequenos milagres, ou levar a palavra dele, ou tocar o coração de alguém. Que às vezes a pessoa precisa de ser através de você para que isso aconteça. Assim como aconteceu comigo. Eu só fui buscar a Deus dessa forma que eu fui depois que um amigo, na verdade um cliente, me deu um livro para ler. Se eu não tivesse estado lá, no estúdio, numa agência de publicidade, um cliente meu que eu respeito, que eu admiro, e ele me dado um livro que me mostrou vários dos passos que hoje eu sigo nos meus processos de oração, nos meus momentos de oração, eu não teria tido essa busca. Então, Deus vai usar várias pessoas de formas diferentes, com propósitos, aliás, com formatos diferentes, mas com o mesmo propósito: trazer as pessoas para um entendimento maior, trazer as pessoas para viver um estilo de vida com Jesus que não tem nada a ver com esses, né, esses dogmas, essas coisas religiosas que a gente cresce vivendo, acreditando. Viver com Jesus é entender o que é o amor, o que é um propósito de vida, o que é entrega, o que é algo muito superior do que só a gente viver a vida para poder trabalhar, comprar coisa e pagar boleto. Então, o tema de hoje, no nosso 11:11, foi a gente entender como que a gente tem que buscar e por que a gente tem que buscar. E o exemplo, né? Usar exemplos de pessoas famosas, de pessoas conhecidas, eu acho que mostra que tem muita gente por aí que está sabendo coisas que às vezes você não está sabendo. Por que eles sabem que você não sabe? Por que as pessoas ricas, bem-sucedidas, eu tenho visto direto vários depoimentos, Luciano Camargo foi outro, que se converteu recentemente a viver, mergulhar na presença, né, de Deus na vida dele, e tem falado para todo mundo sobre isso. A Loki é um exemplo. Tipo, por que essas pessoas que já têm tudo material buscam a Deus no final né, em algum momento da vida delas? Então, talvez as pessoas que não tenham nada tenham que aprender com essas pessoas que já têm e que mesmo assim ainda buscam a Deus. Então, é foi um 11:11 aí para vocês refletirem hoje. Cada dia a gente traz uma história, cada dia a gente traz um tema. Hoje foi isso, um momento de reflexão para a gente começar 2024, pensar o que essa galera sabe que eu não estou sabendo, por que a vida deles, que já é maravilhosa, eles ainda sentem que só encontraram a felicidade depois que começaram a viver Jesus como estilo de vida, e eu estou aqui sofrendo as minhas miçangas todo dia, aqui me lamentando nessa vida de porcaria que eu tenho. Então é isso, essa foi a mensagem, né, Dri? Eu acho que a gente tem que entender um pouquinho que a gente tem que ser humilde para ouvir o que os outros, que às vezes chegaram lá, e o Pablo é um grande exemplo disso também. O Pablo é um cara milionário, que podia já ter parado de trabalhar há muito tempo, né, Dri? E, e ele vive para poder levar mais pessoas para ter um entendimento, um despertar e acordar, e é isso que eu estou fazendo também, né, da minha vida agora. Né? Usar o meu talento, minha estrutura, o meu recurso para levar esse despertar para as pessoas. E graças a Deus tem pessoas maravilhosas que estão despertando junto comigo, né, minha linda? Felipe, Dri, eu sei que tem mais gente aí. E a gente está despertando junto, porque Deus vai usando um agente do outro. E aí o Felipe usa uma pessoa para despertar, daqui a pouco Deus usa a Adriana para despertar outro, que não me conhece, mas conhece a Adriana. Aí daqui a pouco Deus usa o Felipe para despertar outra pessoa que está lá em Portugal com o Felipe, que eu não teria acesso. E aí a gente vai fazendo essa corrente linda, sendo usados aí como veículos, né, de transformação ou de milagres, conforme o nome que você queira dar. Meus amores, que delícia, que delícia. Tá no 10º dia de atividade física sem parar. Ê, Lelê, que linda! Parabéns! Parabéns, parabéns. Olha aí. Maravilhoso. A gente nessa sexta-feira tem que a gente fazer lá no 11:11 sexta-feira, fazer a nossa selfie, né? Para a gente contar em um mês depois do último selfie, que a gente está fazendo um acompanhamento, inclusive as mulheres
que estiverem aí vendo esse vídeo, no 11/11 de sexta-feira, que é fechado no Zoom, só para mulheres, a gente tem feito desafios práticos, né, na nossa vida, para que a gente use a palavra de Deus na nossa vida e transforme a nossa vida para que a gente também possa transformar a vida da nossa família e depois a vida das pessoas que nos cercam. Então, a gente está aí nessa função, e a Adriana está aí na função de um dos desafios, que era buscar você como um templo de Deus, assim, viver cuidando de você, valorizando a sua aparência, valorizando a sua saúde, para que você esteja forte fisicamente, para você carregar ainda mais luz para as pessoas. Felipe está no caminho com várias curvas, né? Mas o olhar é bem reto, exatamente, Felipe, esse é o lance. E daqui a pouco essas curvas, que antes eram aqueles quebra-molas, aquelas lombadas gigantescas, daqui a pouco vai virar só as marolinhas, que você não vai nem perceber mais que existe, né? E quando você está olhando ali, você nem sente. Várias viradas de chave. Que bom, que bom, que bom. Amores, é isso. E corpo forte deixa a mente forte. Eu acho que é um equilíbrio, né? Acho que as duas coisas são equilibradas. E eu acredito que o domínio do alimento também é o exercício físico, que você está fazendo o quê? Quando você está fazendo exercício físico, você está dominando, você tem domínio próprio sobre o seu corpo. Porque o corpo quer ficar com preguiça. E aí, quando você está ali fazendo atividade física, todo dia, você está dizendo ao seu corpo, não, você não tem vontade. Eu tenho o domínio sobre você, e eu vou botar você para ir lá fazer o exercício. Então, você tem o domínio. E também sobre a alimentação, né? De você ter o controle, de você chegar e falar assim, não, eu não vou comer porcaria, eu não vou beber, ou não vou beber muito, eu vou saber equilibrar, eu vou melhorar a qualidade de alimentação, porque o meu corpo é um dom de vida, né? Que Deus deu para mim, e eu não posso sair por aí estragando. É a mesma coisa que alguém te dá um presente e você sair largando de qualquer jeito, achando sujo, destruído, né? Você está desvalorizando o presente que você recebeu. É isso que a gente faz quando a gente cuida da nossa saúde e do nosso corpo. É isso. Eu concordei com você. Com forte deixa a mente forte. Aí eu falei isso, né? É o corpo, o domínio próprio, é a decisão de que você está usando a sua matéria para servir ao seu espírito e não o contrário, né? Você não está deixando o seu corpo, aliás, o seu espírito refém do seu corpo. Então é muito legal. Você estava com dificuldade na constância? Ai, que bom, Dri. Ela falou que está com dificuldade de ter constância. É difícil, eu tenho dificuldade da constância. A parte física ainda é, porque eu tive muitos anos, eu era muito regrada na atividade. E aí, depois da pandemia, ficou muito difícil para mim conciliar. Mas tá faltando essa parte só do físico. Mas eu tô melhorando. Deixa eu ver se meu braço... Ó o músculozinho aqui. Já tá começando, ó. Tá meio molenguinho aqui ainda, mas já tá começando a ter uns musculozinhos. Antes não tinha, não, rapaz. Antes aqui tava só a mochiba. Uma vez meu filho tava só o tsunami. Agora eu já tô voltando. Esse ano vou cumprir essa etapa que tava faltando. Como fala uma amiga comum, é não parar de subir. Exatamente, não parar de subir. A Adriana falou isso, né? Quando ela estava no final da ladeira, que se ela parasse, ela ia descer. Então, você não pode parar de subir, você tem que ir até o final da ladeira. É isso aí. Você vai ver, eu vou começar, Adri, a fazer foto, não vou fazer foto da selfie, não vou fazer foto do braço, para mostrar o braço. Mas vai ficar bom, rapaz, vai ficar bom. Estou fazendo, cuidando total, assim, alimentação, suplementação, e a parte toda, colágeno, essas tranqueiras todas, cálcio, toda a parte de dentro para fora já está cuidado. Agora está faltando só o malhar com constância, porque eu malho, mas não é todo dia igual a você. Você vai ser a minha inspiração da parte física. Aguarde, confie. Esse ano vai ser um ano que você vai ver. Eu vou estar junto contigo aí, ó. Vamos estar junto nessa cola. É dessa que vai fazer um autorretrato? Na verdade, não é um autorretrato fotográfico, Felipe. É para que a gente
faça uma selfie, né? Não deixa de ser um autorretrato, mas não é com a questão artística. É para que nós possamos, mês a mês, acompanhar a nossa evolução com os cuidados que a gente está tendo dentro da gente mesmo. Porque eu vejo em mim hoje, a André que eu era 1 ano atrás, 2 anos atrás, na verdade, é totalmente diferente. O brilho, o cuidado, a pele, cabelo, eu sinto hoje uma pessoa diferente fisicamente do que eu era 2 anos atrás. Então, eu quero trazer isso para as meninas, porque eu percebo, eu estava vendo outro dia, um pastor falando um negócio muito interessante, que ele dizia assim, você vai começar a olhar no espelho, vai começar a se achar mais bonita, e você vai começar a perceber que você está mudando, porque é isso, é a presença de Jesus dentro de você, você vai mudando a tua frequência energética, espiritual, você vai vibrando numa luz diferente. E aí, hoje, eu sinto uma pessoa, eu já comentei isso com vocês, eu ando nos lugares com uma leveza, com uma elegância, eu sinto as pessoas me olhando, é uma coisa interessantíssima, que eu não percebia antes. E olha que eu sou muito pequenininha, né? E mesmo andando de tênis, às vezes, no shopping, eu ando com uma postura, uma altivez que chama a atenção das pessoas. E eu falo, gente, que curioso, né? Imagina se eu tivesse 1,70 m. Eu ia passar e ia parar o povo para olhar. Mas eu acho que é isso, eu acho que é a luz que você carrega, vai refletindo, os olhos brilham. Eu já estava olhando antes de vir para cá, eu olhei no espelho do banheiro, no espelho do elevador, falei, nossa, como meu olho está brilhante. Eu nunca tinha reparado como meu olho estava brilhante. E hoje eu olhei e falei, nossa, está brilhando. Parecia que tinha purpurina. Sabe aquelas coisas de desenho japonês? Então, você vai começar a perceber, e aí é isso que eu quero fazer, que as meninas comecem a registrar esse retrato, para que elas comecem a entender o que elas estão se transformando. Igual aquele post que eu fiz no Instagram, mostrando a pessoa que eu era nos últimos 4 anos, da pessoa que eu me tornei, né, pelo menos na foto. E aí é essa mexida aí que eu quero fazer. Autorretrato não é fácil, mas autorretrato que você faz, Felipe, é complexo, porque é muito artístico. O que a gente está fazendo ali nada mais é do que pegar um celular e tirar uma selfie. Só para que a pessoa vá ali ter o compromisso de estar nessa transformação e nesse registro. E a minha ideia é que no final do ano a gente pega no WhatsApp as fotos de todo mundo e a gente sabe aquele vídeo que a gente vai fazendo, igual do vídeo, um clipe antigo do Michael Jackson, que ele ia se transformando? A minha ideia é que a gente pegue depois e faça isso com as fotos de todo mundo para fazer a transformação até chegar no dia de hoje. O que foi, Dri? Você pensou o quê? Como você se largou, como sobrecarregou os órgãos e membros. Olha que lindo isso, ó. Opa, cadê? Exibiu do Felipe. Peraí. O Felipe escreveu, depois eu... Como me larguei. São tantas mulheres, né? Que têm se largado, que têm se deixado. Porque quando a gente está desequilibrada na nossa vida, a primeira coisa que a gente faz é se entregar para a parte, né, do que é fácil. Lembra essa passagem aqui? Primeira coisa é o vinho bom, né? Então, são as guloseimas, as calorias, o sofazão, Netflix, né? Então, tudo que a gente se entrega, que é fácil, é quando a gente está perdendo o nosso domínio. Quando a gente está desequilibrado emocionalmente, a gente perde o domínio, perde a fibra, e a gente se deixa levar por essas coisas fáceis, sedutoras, e depois a gente paga o preço. Igual a história, né, do vinho. Primeiro serve o vinho bom, e depois que já estão embebidos, já tem bebido bem, então é servido o que é pior. Então, o que é pior é isso. É a gente chegar num ponto em que a gente vai fazer os exames, os nossos exames estão cheios de alterações, o exame de sangue com alteração, nosso corpo está flácido, nossa pele está opaca. Então, esse é o preço sendo pago quando a gente dá prioridade ao que é mais gostosinho, né, no começo. E quando a gente está ali vivendo com esse equilíbrio espiritual, a gente faz o contrário. A gente pena um pouco no começo, porque é difícil voltar, é difícil fazer esse compromisso com a tua saúde, com a tua disposição, né, de malhar, de reduzir algumas
algumas coisas da alimentação que às vezes você gosta, só que com o tempo você vai tendo frutos e no final o resultado disso é um presente que você começa a ter de autoestima, de disposição, de vontade, de caber nas roupas, né, de olhar, sua pele tá maravilhosa e o olho tá brilhante, então é muito bacana quando você tem isso. Exatamente, ó. Se tudo não tiver alinhado, o que a Adriana falou, a mudança fica muito difícil. Por isso que tem que começar primeiro buscando a ele. A gente tem que ir buscar por ele estragado mesmo, do jeito que a gente está, todo lascado. Porque ele vai fazer esse realinhamento. Ele vai colocar a gente na linha. Né? Lembra? Igual na passagem que a gente leu. Primeiro a gente busca. A gente enche a talha de água até o final e depois ele vem e faz o milagre. Não adianta você querer fazer sozinho. Vai ser mais difícil, vai te exigir muito mais. Então, quando é o contrário, funciona muito mais. Ah, veio memória de infância, né? Então, na sexta-feira você vai contar pra gente, hein? No encontro de sexta-feira você vai contar. Queridos, então, amanhã teremos o nosso encontro do Projeto A Mágica, só que, como eu tirei os últimos dias, meio que para me isolar um pouco, eu tive, né, esse momento detox que eu falei com vocês, falei até lá no Instagram, acabamos não postando o nosso desafio de foto no grupo. Foi uma falha minha. Eu me desliguei tanto que eu desliguei ao ponto de não ter postado o desafio. Então, a gente faz o encontro de amanhã mais para que a gente tenha uma troca, mais para que a gente faça, né? O nosso grupo anjo, aquela troca que a gente faz normalmente, e a gente deixa o desafio para o próximo encontro, só para poder lembrar vocês dois que estão aqui, que fazem parte do projeto da Mágica. O Felipe falou o quê? Sentia completamente desajustado. Deixa eu botar aqui. Muito parafuso para apertar e olha, quanto menos esperava acontecer o alinhamento. Porque não é a gente, né, Felipe? É isso que eu estou dizendo. A gente não tem, a gente é incompleto. A gente é o 6 ali, né? Se a gente tenta fazer a gente sozinho, a gente não tem as ferramentas para poder fazer essa transformação. Quando a gente se alinha a ele, quando a gente busca ele de todo o coração, ele vai e encaixa. Eu falei já, eu dei essa analogia um tempo atrás, é como um motor que faltava uma engrenagem, que por isso não funcionava. E aí Jesus vinha, pá, é tipo a engrenagem que ele coloca dentro do coração da gente, e aí faz aquele motor que estava lá enferrujado, parado, velho, volta a girar, né? Porque tem essa peça que estava faltando. Então, e alinha, né? Quando você menos espera, ele alinha. E as coisas começam a ficar mais fáceis, começa a fluir. Eu estava ontem, voltando para casa, ontem, na verdade, e aí eu estava pensando, caramba, Jesus, não existe uma parte da minha vida que esteja precisando pedir por algo. Nada. Eu faço as minhas orações hoje puramente para agradecer a Deus e para dizer, Senhor, eu quero ter mais da sua presença. Eu quero viver mais a sua vontade. Quero que o Senhor me prepare de uma forma mais intensa para eu viver o chamado com toda a plenitude que o Senhor criou para mim, né? Que o Senhor planejou para mim nessa vida. É só isso que eu consigo fazer. E aí peço por outras pessoas. Mas eu não peço mais nada por mim. Porque a minha vida está tão plena, está tão redonda, que é uma coisa tão interessante. Por isso que o Felipe está falando de alinhar. É isso. Quando começa a alinhar, as coisas começam a se encaixar de uma forma que você se pega, tipo, eu não tenho mais o que pedir por mim. Só ficar cada vez, né, melhor, só crescer e tudo, mas sempre dentro dessa mesma estrutura, desses mesmos valores, tudo que eu já vivo hoje, só que aumentar a escala porque eu quero atingir mais pessoas, eu quero ajudar mais pessoas. Mas é incrível quando você chega nesse ponto, né? Que você para de pedir verdadeiramente, você quer só servir. Você só quer chegar para Deus e falar, Deus, eu quero servir, eu quero ser usado como um veículo cada vez mais. Me usa como veículo de cada coisinha que você precisar. Seja aquela pessoa na rua que você está querendo que eu dê um
dinheiro porque ela precisa, aquela doação ou aquela palavra que aquela pessoa está precisando ouvir naquele momento, me usa para fazer isso, porque aí você começa no seu dia a dia, você vai ter, você usá-lo de várias formas, com vários objetivos, né? E não só pensando na sua própria carreira, na sua própria vida financeira, na sua própria família. Muito legal, muito legal. O alinhamento traz muitas responsabilidades, sim, e eu acho maravilhoso isso, sinceramente. Eu acho que quando você começa a ter essas responsabilidades, você começa a ter um senso de utilidade tão grande, né? Tipo, puxa, estou sendo útil de verdade, eu não estou só fazendo por mim, estou fazendo algo de uma forma tão maior. É muito legal, eu acho incrível. E olha que eu estou só começando, hein? Eu sou bebezinha. Eu quero, depois, em breve, são vocês que também estão contando essas histórias e vão estar vivendo essas experiências. Amores, é isso. Quero agradecer aqui ao nosso Pai maravilhoso, Jesus, que esteve aqui com a gente. Tenho certeza que Ele esteve aqui mostrando, trazendo a palavra, trazendo inspiração, trazendo energia, trazendo a presença dEle, para que a gente pudesse estudar e falar sobre Ele de uma forma diferente, né? Não como uma presença no culto, mas como algo um pouco mais racional, né? De uma forma mais, vamos dizer assim, intelectual, sobre como é viver Jesus como um estilo de vida. Porque eu acho que o objetivo do 11 é esse, é trazer com uma linguagem diferente, de uma forma diferente, para justamente as pessoas que estiveram afastadas de Deus tantos anos da vida delas possam entender que vai além de qualquer dogma de religião, vai além de qualquer igreja, vai além de qualquer coisa que a gente muitas vezes já tem aprendido na vida. Se o que a gente falou aqui hoje ajudou, já a missão já está cumprida. Queridos, um beijo no coração. A gente se vê, então, no 11/11. Talvez semana que vem eu terei que deixar uma gravação liberada, porque eu estarei viajando e fica um pouco mais complexo, porque eu estarei já exatamente indo para o aeroporto no horário do 11/11, mas deixarei aqui um vídeo liberado, talvez para que a gente possa não perder esse hábito aqui, tá? Da gente se encontrar todas as quartas-feiras. Um beijo no coração, a gente se vê na outra semana, e para quem é aluno, a gente se vê amanhã. Beijão!